Mas assim, Silvana, né? Começando por você, acho que assim, a sua fala final, né, caracteriza bem aquilo que a gente discutiu na manhã de hoje, né? Que o assistente social, ele nem, e aí vamos pegar até a referência teórica da Yamamoto, ele não tem que ser nem messiânico, né, no sentido de achar, eu brinco com os meus alunos que a gente tem uma varinha mágica dentro da bolsa que você vai transformar, né, a realidade social, e nem fatalista, né, de achar que não existe possibilidade de mudança. Se mudança, ainda tem gente que é fatalista ao extremo, mas se mudar, ainda pode mudar para pior, né? Ou aquela fala de que eu já estou aqui há 20, há 30, há 5, há 1 ano, há 6 meses, não mudou, não vai ser agora que vai mudar, né? Acho que a gente tem que pensar, como a gente discutiu hoje, aí pegando a própria referência da Yamamoto, do Zé Paulo, que a gente tem um projeto de ruptura, a gente tem uma direção que é o projeto ético-político, né? E que é ele que tem que orientar nessa perspectiva da nossa intervenção, tendo claro que a gente tem compromisso de efetivar a mudança, mas que isso não é contraditório, é como a Rosane falou, né? E usando até a própria Yamamoto, a gente tem que ter estratégia e tática de intervenção. Você às vezes avança 2 passos, tem que voltar 5 para avançar 3, de novo para avançar 10. E acho que quando você fala a questão da importância de ter espaço como esse e de serem espaços de articulação do profissional com vocês, com os alunos, né? Que trazem também demandas e que tem que, desde essa instância de alunos, de estar em processo de formação profissional, já tem que se articular esses debates, né? E a esses movimentos. Então, acho que não só você, mas cada um dos alunos que estão aqui presentes estão de parabéns de estarem se inserindo nas programações. O espaço não é restritivo para profissional. Até quando eu comecei a minha fala hoje de manhã, eu fui contextualizando um pouquinho até o que é a exame criminológico, porque não é um espaço restritivo para profissional e nem para profissional que atua no sistema prisional. É um tema de debate que, como você falou, de maneira muito pertinente. As questões que a gente discute aqui, de precarização das condições de trabalho, dos embates, da questão da autonomia, do campo de correlação de forças, isso está presente no sistema penitenciário e em qualquer um dos campos ocupacionais do serviço social. A Monique já traz o debate, né, do público e do privado. A Rosane já falou um pouco dessa perspectiva de privatização daquilo que é público, e eu vou tentar falar um outro olhar dessa questão, que é pensar a relação público e privado dentro da unidade prisional, que é uma instância pública. E aí eu vou dar o exemplo, né, da unidade prisional na qual eu trabalho, Esmeraldino Bandeira. Ele é uma unidade industrial. Isso, você parte do princípio que ele é uma unidade que ele tem que oferecer educação e principalmente trabalho e curso de iniciação profissional. Hoje, as vagas de trabalho que a gente tem, eu posso dizer que quase que 90% dessas vagas de trabalho se dão em função da presença do setor privado dentro da unidade prisional. Essas são empresas que, através de uma parceria com a Fundação Sandra Cabrini, leva maquinário, instala uma oficina e, a partir disso, né, oferece vagas de trabalho. E aí, como a Rosane citou, a gente não pode perder a dimensão, né, de criticidade, que essa empresa, obviamente, não está fazendo isso só porque ela é boazinha ou porque ela está, né, aderindo à proposta da ressocialização. Ela tem redução de impostos, ela tem uma força de trabalho extremamente, né, barata, quase que custo zerado. A gente também tem todas as ações do Esmeraldino Bandeira de iniciação profissional, e aí eu vou dar o exemplo da oficina de informática que a gente vai, né, implementar a partir do próximo mês, em função de parceria. Aí com uma outra instância, o terceiro setor, são organizações não governamentais que levam essa atividade, né, para dentro da unidade, que configura a dita rede social, né, a rede intersetorial dentro da unidade. E aí acho que a gente tem que ter clareza do debate que a Rosane já apontou e que eu vou retomar. São características de um Estado mínimo, né, de um Estado que vai cada vez mais reduzindo a sua posição como Estado provedor, e ele passa a ser o Estado parceiro.
né? O Estado que faz parceria com a instância privada é o Estado que faz parceria com o terceiro setor. Eu sempre, até dou esse exemplo para os meus alunos, eu pego a questão da empresa que oferece trabalho. Às vezes o preso está no Esmeraldino Bandeira há 8 anos, trabalhando naquela padaria, né, que aquele empresário tem uma padaria lá dentro do Esmeraldino Bandeira e tem uma padaria, por exemplo, no Leblon, e quando aquele preso sai em liberdade condicional, ele não consegue emprego nessa mesma padaria. Né? Ou quando ele vai para a semiaberta, ele também não tem continuidade dessa vaga de trabalho. E aí, né, a gente discute as contradições desse processo. É uma parceria que viabiliza o acesso? Viabiliza. Né? Dentro de uma unidade de 1.300 presos, 1.200, 200 trabalham, 180 trabalham através da iniciativa privada. Então, se ela não existisse ali, eu poderia dizer que o Esmeraldino teria 20 presos trabalhando. Olha o quantitativo. Mas a gente não pode perder a dimensão de que essa relação público-privada, ela tem por trás uma redução do Estado nesse papel. Né? É essa configuração que a Rosane já desenhou do Estado mínimo, né, que a gente vive nesse contexto, nesse cenário neoliberal. A Sayonara fala da questão, né, da assistência jurídica, e eu concordo com a Rosane. Na minha unidade são 1.200 presos, são 2 defensoras, elas não atendem pelas galerias, elas atendem por ordem alfabética, e sempre tem o atendimento no serviço social, até Vivian e as estagiárias, né, na supervisão que a gente fez semana passada, elas trouxeram essa angústia, né? Acho que muitas demandas chegam ao serviço social que eles querem ter acesso à defensoria. E aí, às vezes, o preso fala, mas que ordem alfabética é essa? Que meu nome é com a letra P e nunca chega o P. Né? Mas nunca chega o P, porque imagina quanta, né, como a Rosane falou, ela começar do A até ela chegar nessa população carcerária é o P. E quando ela chegar no P, o A já está querendo atendimento. E quem está lá no Z, né, muito mais. E a minha unidade ainda é uma unidade específica porque ela atende os estrangeiros, né, assim como Talavera Bruce. Então, isso traz uma outra especificidade. Então, de fato, a Defensoria Pública, ela vive essa mesma precariedade, né, de ordem quantitativa, da quantidade de presos, né, e da quantidade, né, efetivamente de defensores. Né? Nessa reunião que a gente teve lá no Esmeraldino Bandeira, a gente se propôs um desafio, né, de levantar dos atendimentos de serviço social quantos chegam com demandas de defensoria, né, que demanda é essa, para a gente sentar numa primeira instância com a própria defensora da casa e com o diretor e discutir essas questões. Né? Mas é o mesmo cenário. Gente, eu quero agradecer, o conselho quer agradecer as 2 palestrantes, eu acho que foi muito enriquecedor, né, a contribuição das 2, em termos desse tema, exame criminológico, que é pesado e que a gente tem várias questões, a gente é infinito essas discussões. O ano passado a gente fez um lá na Escola de Gestão, e esse ano a gente está fazendo outro. Acho que o ano que vem a gente vai discutir mais uma vez o exame criminológico. Aliás, a prisão em si é aguçada, né? Eu sei porque esse menino aqui estava lá na Unirio, eu falei sobre prisão e falei sobre esse evento, ele já está aqui. Eu acho que mexe com a gente essa discussão. E aí, como o Lobélia, né, mexe com a gente essa discussão, a gente quer sempre saber o que tem atrás daqueles muros lá, né? Quem nunca entrou numa prisão fica curiosa para saber o que tem lá atrás, né? Quem são os homens que estão presos. A gente tem sempre... Detalhe, né? A gente na condição de professor, né, Nilvânia, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a aula vira isso. A aula vira isso, tem razão, tem razão. As minhas experiências sempre, os meus exemplos são sempre em volta da minha experiência de quase 28 anos e estudo em cima disso. E aí eu vou fazer o mesmo jogo que a Lobélia fez com a coordenação de serviço social, a mesma coisa. Elas vão assinar aqui, gente, uma autorização para imagem, som, porque esta fala delas, essas 2 palestras vai para YouTube. Olha que chique. E aí
eu preciso da autorização delas para... Sentiu, né, Beth? É melhor me dar as vagas de trabalho. Isso vai pra internet. Vocês vejam que eu estou com bastante, testemunhas, que elas estão assinando uma declaração e filmando que vai para o YouTube essa palestra, que é riquíssima. Eu acho que a gente tem que colocar isso para o mundo, viu, gente? A gente tem que colocar para outras esferas e não ficar discutindo sempre nós em quatro paredes. E aí eu estou entregando o certificado que é importante para os nossos currículos Lattes, ainda mais que é professora. E agradecer